Olá, olá, olá! Seja todo mundo muito bem-vindo ao Depois dos Créditos. Olha, eu tô até engasgado aqui, faz tempo que eu não sento nessa mesa. Tô muito feliz de estar aqui, porque hoje a gente vai falar de uma coisa assim, ó, muito diferente. A gente vai levar você para as estrelas, tá? Para um lugar que tem muita areia, um povo local, disputa por um recurso específico, terrorismo ecológico, quase como se não fosse o planeta Terra, mas eu não tô sozinho nessa. Karen, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui de novo. Adorei que você trouxe a ficção pro mundo real, né? Isso nem existe. Nunca ouvi falar, Nunca né? ouvi falar, né? Gente, o cinema é maravilhoso, Cinema né? é Capaz incrível, de coisas assim que a gente nem imagina, né? Seja muito bem-vindo, meu amor. Obrigada. Muito obrigado. E eu também tô aqui com o Igor. Palopoli, você consegue. Muito obrigado, vocês viram? Eu falei. É que eu não mexi a Você boca, eu não faço consegue. ventriloquismo. É difícil, mas É eu difícil. estou aqui. E aí, tudo bem? Eu gostei que você falou de estrelas e de areia, né? São dois opostos, assim. Vai ser um programa bem filosófico. Vai hoje. ser muita Acho que filosofia. teremos espaço para filosofar bastante. Muito obrigado. E olha, estreando na nossa mesa hoje, Gabriel Gato, repórter do Terra, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer estar falando desse filme, assim, dessa série que eu sou apaixonado, que é Duna. E como o Ícaro falou, eu sou repórter pelo Terra, gosto muito de escrever sobre meio ambiente e a gente vai falar muito sobre Olha terrorismo, só, hein? Verdade. É muito ecológico. De animação, vamos falar muito sobre terrorismo. terrorismo. Terrorismo ecológico, olha que delícia, não é? Quem Papo nunca, né? Já ali Quinta-feira. enveredando ali, né? É. Pro dia a dia. Porque, senhoras e senhores, hoje estreia a segunda parte do esperadíssimo Duna, do Denis Villeneuve. Treinei bastante pra falar. Olha! Treinei mais pra falar o sobrenome do Villeneuve do que pra Do que o falar meu, do né? Igor. A gente vê as prioridades. É. Exatamente. percebi Porque isso também. Duna Parte 2 estreia hoje no Brasil, no mundo inteiro, e tem muita expectativa em torno disso. Um terço dessa mesa só que assistiu esse filme, tá, gente? É a parte 2, né? Então vambora. Nós 4 assistimos a parte 1, mas só uma Vambora. pessoa dessa mesa assistiu a parte Só o 2, Igor fala. porque eu não consegui vir na cabine. Tô bem triste por causa disso. Então, assim, vamos começar falando sobre Duna 2, porque a gente vai entrar em outras aspas aqui, né? Mas, assim, Duna 2 continua exatamente da onde o primeiro parou, certo? Exatamente. Eu quero me adiantar aqui de que quando eu terminei de ver o filme na cabine, eu pensei assim, nossa, esse é o filme do ano, da década, sei lá. E eu pensei, eu não vou verbalizar isso porque vão achar que eu sou louco, vão achar que eu tô maluco, que eu fui vendido por Duna 2. Mas aí as pessoas começaram a fazer um bzz do meu lado e falaram, caraca, que filme. E realmente, é um filmaço absoluto, absurdo, maravilhoso. Todos os adjetivos positivos possíveis para esse filme serão dados, porque ele é muito bom. Mas eu acho engraçado você estar falando isso, porque eu tenho um problema. Toda vez que eu vou numa cabine, eu saio. A minha tendência é sair achando que o filme é melhor do que ele foi de fato. Depois tanto que eu demoro um pouco pra escrever sobre, porque assim, eu processo mais um pouco, eu penso mais um pouco pra depois escrever, tipo, descontar algumas coisinhas. Então tem essa coisa. Eu fico ainda bem que eu não fui nessa cabine então, né? Porque senão eu ia sair surtado lá de dentro, falar que é o filme do século, assim. Foi né? o que eu falei, olha só que coisa. Então, talvez não seja o filme do século, né? Provavelmente não. Mas é um filme excelente. Assim, o primeiro filme ele tem alguns problemas de ritmo, na minha opinião. Ele é um pouco monótono de vez em quando. Não, tudo bem, tipo assim. Acho bafo. Eu gosto do filme, mas qualquer indício, resquício de problema que possa ter é corrigido no segundo, porque eu sinto que o primeiro filme, o Denis Villeneuve, fez pra localizar o espectador dentro desse universo mitológico que é Duna, enquanto o segundo ok, agora você já sabe o que é Duna, agora prepare-se para o caos que irá acontecer. Então é muito bom. A Zendaya tem muito mais tempo de tela, porque no primeiro ela quase não teve. O Timothée Foi um Chalamet bait. o Timothée Chalamet tá muito bom. Eu quero destacar duas atuações, uma do Javier Bardem, que ele tá excelente no filme, e outra do Austin Butler, que é o vilão do filme, que fez Elvis. E ele tá... Alguns críticos disseram que é a atuação da carreira dele, mas... E olha que eu já achei ele em Elvis incrível. Tá? Exatamente, Tem que falar. mas ele tá muito bem nesse filme. Enfim, é um filme excelente. Bom, pra quem não tá familiarizado com Duna 2, com Duna, na verdade, com todo o universo do Frank Herbert, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, situasse um pouquinho, porque assim, pra nossa bolha cinematográfica, a gente entende claramente do que você tá falando, mas nem todo Verdade. mundo... É um filme que espanta um pouco as pessoas. Eu até tenho uma história engraçada pra contar, que eu fui assistir Duna 1, parte 1 com o meu irmão no cinema, e meu irmão é uma pessoa que não gosta nem um pouco de ficção científica. Ele só foi motivado exclusivamente pela Zendaya, tá? Justo. Quem não? E eu sabia que ela aparecia pouco, mas eu não contei porque eu queria uma companhia. Então, Coitado. beijo, Senão ele Ian. não ia, né? Ele saiu revoltado. Ele gostou do filme, mas ele saiu revoltado porque ela apareceu muito pouco.
Então agora você já tá adiantando que ela aparece mais, assim, tá? E, ó, isso é pra você. Mas assim, explica pra gente um pouquinho dessa história, o porquê que ela é... Por que eu fiz essa introdução de deserto, terrorismo ecológico, tudo, por que a gente falou tudo sobre Vamos lá. isso? Duna se passa no longínquo ano de 10.100 e alguma coisa. E nesse ano, a humanidade já colonizou todos os planetas possíveis e todos os planetas que nós ainda não descobrimos. Só que aí é como se fossem governos de estados, assim. Cada família governa um planeta e administra as coisas desse planeta. Existe um planeta específico que esse planeta ele tem a substância mais importante da humanidade, que eu acho que é meloma o nome dessa substância, né? Que é A a especiaria. A especiaria, exatamente. E aí essa substância, essa especiaria é isso. Você toma e você consegue poderes psíquicos telehumanos, assim, e você consegue prolongar a sua vida, ou seja, fazendo uma alusão muito, muito superficial, como se fosse o nosso petróleo, de certa forma, sabe? E daí vem uma grande metáfora, que é que esse país é explorado, assim como países detentores de petróleo, outras fontes de recursos naturais, e esse país é colonizado por causa disso, e a gente tem a família do Atreides, que é a família que vai governar esse planeta. Só que esse planeta ele era governado pela família Harkonnen, e eles não querem perder a mamata de governar esse planeta, então eles fazem um golpe de estado no planeta, olha que coisa, e aí eles derrubam a família Atreides, matando todos eles. Só que o Paul Atreides, que é o Timothée Chalamet, sobrevive junto com a sua mãe e eles fogem pro deserto, onde eles se refugiam com o povo dos Fremen, que são os nativos desse planeta, entre eles a Zendaya. E aí existe uma profecia dos Fremen de que um dia o novo Messias vai chegar e vai libertá-los da tirania e vai trazer o paraíso pro planeta, o paraíso verde, porque o planeta não tem água, né? Eles precisam drenar a água do corpo das outras pessoas para poder beber. E aí eles acreditam nessa profecia e o Paul, que é o Timothée Chalamet, tem que lidar com o fato de que ele talvez seja o escolhido, enquanto ele planeja a sua vingança contra a família que dizimou a sua família, né? Uma vez eu vi uma frase que eu não sei quem falou isso, eu preciso até procurar saber, mas eu acho que assim, interessante a gente pensar que a ficção, muita gente trata a ficção científica e ficção no geral como janela, né, pra gente olhar pro futuro, enxergar o futuro, mas ficção na verdade é espelho, né, e olha quantos assuntos, né, que Duna discute dos anos 60, esse livro, né, é um livro... É, por aí... Acho que é por aí. 60, 40, alguma coisa assim. Que já não é a primeira adaptação, a gente vai chegar lá, né? E todos esses assuntos que a gente tá discutindo aí, que tá tendo guerra ali, sabe assim? Então eu acho muito interessante a gente trazer esses aspectos, mas vamos nos concentrar no filme por enquanto, né? E falar. A impressão, por muito tempo a gente teve a impressão que Duna era inadaptável. Tentaram, Duna tentou ser adaptado algumas vezes, né, por algumas diferentes. David Lynch. David Lynch em 84, depois teve 2 séries na Sci-Fi, se eu não me engano, tentando adaptar o livro, porque é uma série de livros, na verdade, o primeiro volume, né, é imenso, ainda tô na metade, ainda não consegui terminar, e assim, é um universo muito, muito, muito grande, muito pesado e muito coeso, no sentido de termos política, temos Guerra Santa, temos busca ecologia e tudo isso misturado numa embalagem muito interessante, assim. E aí, mas um outro ponto que eu queria trazer também é que eu não lembro se eu conhecia a história de Duna antes do filme de 2021. Eu não lembro se eu já ouvi falar. Mas é uma sensação tão familiar que eu tenho com essa história, não sei se porque ela é muito atual ou porque todas as outras ficções científicas se espelharam nesse livro pra serem escritas depois, que parece que eu já conhecia essa história de antes, assim. Mas é muito, muito, muito interessante descobrir esse universo, assim, ainda mais com essa com essa roupagem que o Villeneuve tá trazendo. Você já teve contato com essa história antes, Gato? Eu acho que todo mundo que já teve contato, assim, com um pouco de cultura pop, talvez um pouco mais aprofundado, já viu pelo menos um Verme de Areia. Sim. Aquela representação daquele bicho gigantesco. Sim. Enfim, eu acho que esse, assim, é aquela figura, né, que representa a Duna. Eu confesso, assim, que eu já tinha ouvido falar da obra, não tinha assistido o filme, e na verdade minha relação com Duna é até uma situação meio engraçada. Fazendo só um breve resumo, eu sou, assim, um aficionado por cinema. Eu não falar pra vocês que eu entendo, assim, que lembro nomes e tudo mais, não, mas eu gosto muito, assim. E sofro por não ter cinema na minha cidade. Então, Também. quando Duna estreou, eu moro numa cidade de interior pequena, que não tem cinema, e acabei passando essa estreia. Eu fui assistir esse ano. Sério? Eu fui assistir Duna primeiro, Me ajuda com o nome do diretor? Denis Villeneuve.
Tá aí, ó. Pronúncia. Então, eu fui assistir esse ano sem saber que o 2 estrearia agora. E aí, eu particularmente gosto muito de ficção científica, enfim. E eu me apaixonei de cara por aquele universo, né, que ele criou, pela maneira como ele constrói. E você passa a ver referências, realmente, como você colocou, de outras obras que surgiram ali em Duna. Então, eu acho isso, assim, é surreal. Surreal. A maneira como ele coloca, como ele constrói esse universo, né? E o diretor, eu vejo muito pelo que ele fez em Blade Runner. Sim. Duna é muito difícil de ser adaptado para as telas. É muita coisa. Planetas, raças, línguas, profecias, religiões, políticas, enfim. É uma gama de conteúdo muito grande para você e muito difícil de ser traduzida para o cinema. E a exemplo do que ele fez em Blade Runner, que também tem muito conteúdo, muita coisa a ser trabalhada, eu acho que ele foi, assim, não tem como, outra palavra não ser eficiente na hora de traduzir para o cinema. Então, esse contato que eu tive assim já foi suficiente para eu ficar viciado, enfim, já li os livros depois, e tô desesperado agora também para assistir essa parte 2. É engraçado você estar falando, trazendo Blade Runner, porque eu penso, eu nunca lembro de Blade Runner 2049, que também é outro filme do Denis Villeneuve, mas eu sempre penso em A Chegada. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre A Chegada também, e que também é um roteiro que eu acho absurdamente difícil, muito complexo e tão bem feito, tão incrível, que filme incrível. Então, realmente, eu já vi alguém falando também, o diretor perfeito para essa adaptação é o Denis Villeneuve, é ele que, a pessoa que conseguiria trazer Duna para o cinema é isso. Mas assim, tecnicamente falando, Igor, você que já assistiu, temos melhoras, temos ainda melhor que a primeira parte. O que mudou? O que a gente tem algum demérito? Eu acho consideravelmente melhor do que a primeira parte. Eu acho que, como eu falei, qualquer resquício de problema que a primeira parte pudesse ter é corrigido nesse segundo. E eu acho que ele tem um primor técnico muito grande, especialmente nas cenas de ação. Muita gente reclamou que o primeiro tinha pouca ação, o segundo tem pra dar e vender, assim. É difícil o filme ficar parado, na verdade, sabe? Então, assim, eu sinto que o Villeneuve, ele fez a mesma coisa que ele fez, por exemplo, em Blade Runner, que é um universo mitológico expansivo, mas que traz muitas reflexões interessantes. E o Denis Villeneuve, ele consegue trazer essas reflexões de uma maneira muito interessante, sem elas precisarem ser ditas, assim, sabe? Você vê a maneira como a religiosidade é tratada no filme, você não precisa que eles te digam, eu tenho uma religião, sabe? Eu tenho uma fé. Isso está no filme, a fé deles é inabalável por algo maior, um salvador. E é interessante pensar que mesmo hoje, em 2024, ou no ano 10.100 e pouco, ainda haverá essa esperança de que chegará um novo Messias para salvar a gente de todos os nossos problemas que são causados por nós e pelo nosso sistema. Então, é isso. E você, Karen, qual que é a sua relação com ficção científica? Assim, eu nunca fiz essa pergunta. Eu sei que você é uma amante do terror, mas eu nunca fiz essa pergunta em relação à ficção. Eu sou uma amante do terror, não Por que será, né, Karen? Qual que é a sua relação com ficção científica? Assim? Eu assim, confesso que eu não gosto de, assim, eu gosto de algumas coisas muito pontuais, assim, tem umas coisas que me pegam muito, assim. Inclusive, um dos filmes que eu mais gosto de ficção é Interestelar, né? Que acho que a gente vai falar dele mais pra frente. Jura? Não esperava. Sério? Acho que eu já falei disso com você. Nossa, não lembrava, gente, desculpa. E aí, enfim, aí eu tenho uma coisa assim, tem ficção que eu amo de paixão, aí eu fico nela, assim, sabe? E aí tanto que ele falou, é o melhor filme de ficção. E eu só pensando assim, não é melhor que Interestelar, sabe? Mas eu acredito. Particularmente, eu acredito. É porque eu sou uma pessoa pegada, entendeu? Sim. E aí tem outras, assim, que eu falo, ai, gente, não achei nada demais. Confesso que Duna tava com essa impressão, mas assim, tanta gente falando bem do filme, e o Igor, que a gente sabe que tem bom gosto, falando tão bem, eu falei assim, gente, confia. Eu acho que vai me surpreender, então, né? Essa questão do hype, eu tô um pouco surpreso, assim. Eu tô porque surpresa eu sabia que eu sei que eu vou assistir, eu vou gostar. A gente tem algumas coisas na vida que a gente tem uma certeza, né? E é essa certeza que eu vou gostar de Duna. Eu tenho certeza, é muito difícil eu não gostar da parte 2, assim. Pelo que eu gostei da parte 1. Mas ter essa recepção que o Igor teve, por exemplo... Mas esse hype todo em cima do filme tava me surpreendendo, assim, né? Teve gente falando que já é o melhor filme de 2024. Confesso que eu tô também. Também que, se a gente for
ver com todos os outros lançamentos desse ano, assim, a disputa tá bem baixa. O sarrafo tá bem baixo. Então, não dá pra gente tirar pelos outros filmes de 2020 que foram lançados esse ano ainda, né? Mas, assim, eu não tava... Eu tava com a expectativa alta, mas agora, depois de tudo isso que estamos falando, eu tô com a expectativa muito alta, eu vou procurar ver. Não sei se eu vou conseguir ver esse fim de semana, porque eu estou de plantão. Mas é importante ver no cinema. Mas eu quero ir no cinema, exatamente. Eu preciso ir no diferença. cinema pra ver. Cinema tem, Porque, assim, é um filme pra cinema, né? Não tem eu vi jeito, Oppenheimer assim. no cinema e eu sempre falo isso. A experiência de ter visto Oppenheimer no cinema é totalmente diferente disso. Concordo assistir em casa. 100%. Não à toa a cabine É de outra Duna coisa. foi na tela IMAX, então, assim, Ah. porque eles exigem que Eles queriam seja... pegar os críticos mesmo, né? Exatamente. Porque, de fato, Deixar todo mundo faz, encantado. pior que faz diferença. Faz diferença. muita diferença. Que tristeza de eu não ter conseguido. E, Acho por que falar... aproveitando que você falou do hype, né? Tem aí. Dizem que assim, esse filme pode estourar assim, os recordes de bilheteria, né? Que eu peguei algum. Como eu não assisti o filme, né, gente? Então eu estudei, porque eu falei, senão eu vou ficar aqui só sendo o rosto bonito. Quer dizer, mentira, porque o rosto bonito é o Ícaro. O segundo rosto bonito do programa. Então, como eu não queria só ser o segundo rosto bonito, eu cheguei com dados também, né? Dados, ela traz dados. A Warner Bros. Aí tá. Projetando aí uma arrecadação de 8 milhões, que dá quase 400 milhões de reais, né? 8 milhões de dólares, no caso. Quase 400 milhões de reais. $8 não pode Pra ser. estreia de 800, semana... né? Hã? 800? 800. 80 milhões de dólares. 80. Isso. Meu Deus do céu, 80. são os Eu tô- péssimos eu tô- materiais. Não, 80. Eu tô assim, não. 80, 8 milhões não pode ser. 8 milhões não 80. paga o filme. Eu falei Não 8? paga o Você salário. falou Eu falei 8, gente. Falou Nossa, 8. já... Eu tô chutando 80. 800. 80. Eu sou de humanas, Somos gente. de humanas. 8-0, tá, gente? 8-0. De dólares. E aí até acham que pode ser mais que isso, viu? Pode arrecadar aí uns 90, não é 90 milhões só nos Estados Unidos, né? Que eles estão apostando muito no final de semana de estreia. E aí, enfim, indo pro mundo inteiro, aí podem ser aí outros 90 milhões, enfim. Então, podemos ver aí um novo recordista de bilheteria. E é um número interessante de a gente analisar, porque é uma continuação direta de um universo que não é uma Barbie, gente. Não é um de acesso que todo mundo tem acesso. É uma continuação direta. É um filme de ficção científica. É um filme longo, entre aspas, eu não acho. Enfim, Também não. vamos- O 2 tem 2 horas e 46 minutos. Então, não é longo, gente. gente, Desculpa. Não é mais longo isso, gente. Vamos Mas aceitar. assim, mas tem gente que reclama. Meu irmão, É. por exemplo, a pessoa que se passou de 1h20 é impossível. Sei como é isso. E aí. Então, assim, todos esses fatores contribuem pra não ter uma bilheteria alta, e mesmo assim, uma projeção de bilheteria grande é algo interessante, Sim. né? É. Mas assim, eu tô animado, quero muito ver. Inclusive, temos comentários aqui, tá? Se você tá assistindo a gente, por favor, comenta, a gente gosta de saber o que vocês estão achando. Mas eu queria mandar um beijo pra Ju Cruz, que não tá aqui com a gente hoje, Mas e deve tá falou assistindo. a seguinte frase: Duna é chato. A parte 1 é difícil, logo nem quero ver a 2. E ela KKKKKK. elogiou sua blusa, que ela E ela é não- gateira. Ela é gateira, eu Obrigado, sua Ju. blusa. Mas, Então, ó, beijo, Ju. Aliás, aproveitando esse gancho da Ju Cruz, eu queria levantar uma polêmica aqui. Eita, qual corte? Porque o É. Igor, ele abriu a fala dele falando que a questão da parte 1 ser um pouco enrolada, né? Talvez. A gente tá falando aí de uma prospecção de uma bilheteria recordista, possível o melhor filme de 2024, enfim, uma série de títulos e números Sim. muito relevantes. Só que pra gente falar disso, uma sequência direta, como o Ícaro colocou, a gente tem que falar da primeira parte, né? Inevitavelmente. Não tem como você construir um mundo daquele, né? Sem um passo, assim, bem montado, porque é muito denso. Sim. E assim, é difícil. Mas será que essa parte 2 não é tão boa justamente pela forma como ele construiu a primeira parte? Eu acho que a gente tá vivendo num momento em que as pessoas têm muita pressa, né? Elas Sim, querem A consumir, geração É. TikTok. elas querem Geração consumir tudo TikTok. com muita rapidez e elas querem que tudo seja entregue muito Sim. facilmente. Então, quando a gente vê um filme que ele só serve de preparação pro filme seguinte ou pros outros filmes que vão vir, quando um filme serve de introdução, as pessoas são tipo, ai, sério que eu vou ter que ver isso? Então, é interessante perceber esse fenômeno, assim. Uhum. E eu acho que Duna 2 vai ser melhor e ter mais bilheteria do que Duna 1, talvez por esse motivo também. É interessante a gente pensar nisso. Mas assim, o cinema de ficção científica, ele tem os seus momentos fortes e fracos. E agora a gente tá vendo aí um
uma chance de um novo recorde e tudo mais. Mas a gente tem grandes clássicos do cinema que são de ficção científica. A gente trouxe alguns exemplos para vocês, pra gente relembrar um pouquinho. Vamos fazer um TBT, vamos aproveitar que hoje é quinta-feira, vamos fazer um TBT, vamos lá pra 1968, porque um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida foi lançado nesse ano, tá? Olha. Que é o Planeta dos Macacos, o original. Porque, ok, essa foto, inclusive, não é do, acho que é do filme 2. Tem essa impressão. Mas, e fui eu que separei, viu? Agora olhando pra ela, eu tô olhando pra ela e tô achando que ela tá diferente. Mas assim, não tecnicamente tudo mais, mas eu tenho a memória de ter assistido a versão do Tim Burton, que eu acho que é o remake, né? Não lembro agora, porque toda essa história do Planeta dos Macacos é muito confuso eu acho que ele pra modificou, mim, assim. ele modificou muito, né? Assim, Podemos falar de spoilers aqui sobre Planeta dos Macacos? Vocês Um filme de 68? De 68? E do remake também. E do remake também. O remake é 2000 e quanto? 2000. Porque eu queria falar né? sobre uma coisa interessante. No Planeta dos Macacos original, o grande plot twist acontece quando o protagonista tá lá, meu Deus, estou num planeta dos macacos, né? Olha só, falando o nome do filme. E aí ele olha o horizonte distante e percebe, o que é aquilo? Oh, a Estátua da Liberdade. Não estou no planeta dos macacos, eu estou no nosso planeta Terra. E ele foi tomado governado pelos símios, pelos macacos, que são muito, muito melhores do que a gente, diga-se de passagem. E aí, no remake do Tim Burton, o lance é diferente, né? O plot twist dele é um pouco diferente, não sei se você lembra. Exatamente. E essa que é a memória que eu ia falar, porque eu assisti o remake, o final foi vendido pra mim como uma coisa muito grandiosa, e eu não entendi qual que era o choque. Eu fui entender o choque que o remake queria proporcionar quando eu assisti a versão original. Que aí eu tive contato com o plot twist, que é o que o Igor tá falando agora, que é a mãe de todos os plot twists do cinema, e eu falei assim, então era esse efeito que ele queria causar em mim? Tá bom. Não, mas ele não conseguiu, foi péssimo. Porque o efeito do original é muito maior, muito. Assim, o choque do original é muito acho maior. Que ele partiu da premissa que todo mundo já assistiu, porque é um clássico, sabe? Sim. Mas sim. Mas ele poderia ter mudado tudo, sei lá, se ele quisesse, mas é porque existe o impacto de você ver a Estátua da Liberdade, destruída, né? Um ícone da humanidade destruída num planeta que já não é mais nosso, é dos macacos, sabe? Porque pra quem não tá familiarizado com essa história, é um grupo de... Eu sempre me perco porque eu assisti faz muito tempo, né? Um grupo de astronautas cai num outro planeta e esse planeta é governado por símios, que são parecidos com os humanos, mas são macacos e eles ficam presos lá e tudo mais. E lá tem humanos que são como se fossem animais para esses macacos. Então eles ficam presos, tem toda uma revolta e tudo mais. Ele consegue escapar, só que ele tá... E aí o cara que sobrevive percebe... spoiler de um filme de 68. Ele percebe que aquele planeta, na verdade, ele não tá em outro planeta. Eles viajaram no tempo, não pelo espaço, e aquilo é o planeta Terra e a humanidade perdeu a batalha. Então, assim, aí depois teve esse remake, depois teve teve um monte de sequência. Foi o Matt Reeves que fez? Não, né? Quem que fez aquela trilogia? A nova? A nova. Quem dirigiu? Esqueci. Aí teve essa versão que eu acho bem ok. Eu entendo, são bons filmes, mas perto do choque de assistir o original, assim, pra mim, nada se compara, sabe, assim. E é muito louco, a minha relação foi isso. Foi, tipo assim, foi ao contrário, foi ver o remake, pra depois assistir e fazer essa só uma dica, o Planeta dos Macacos de 68 está no Star Plus. Olha aí, quiser assistir. Fica aí a dica. Vale a pena. Aliás, como todos os filmes da franquia. Que são da Fox, então faz sentido. Bom, e agora a gente tá... A nossa indicação é de 68, que é o melhor, né? A nossa indicação é de 68. E assim, aí, em 1968 também, olha que grande ano para o cinema, hein, gente? 68 foi um ano muito emblemático. 2001, Odisseia no Espaço, meu Deus do céu, sabe, assim, que coisa incrível. Até hoje, me faltam palavras pra descrever. Barbie está aí pra mostrar que até hoje. Sabe, assim, quão maravilhoso e quão influente e quão importante esse filme é pro cinema. Porque, assim, tem conhecidos meus, agora eu fiz questão de ressaltar esses anos, porque tem conhecidos meus que não assistem filme atrás dos anos 90. Tem gente que tem faz bastante isso. gente agora, né? Acho que tem bastante gente que faz isso. Assim, faz não, filme velho eu não assisto. Aí você vai, que filme velho? Qual que é a data? 91. Aí eu às fico vezes pessoalmente nem ofendido. Longe, 99. Começo dos anos 2000 eu fico assim, amor. Meu Deus. O cinema tem mais sabe, de 100 assim, anos. E aí a gente pega 68 com um filme que é icônico, lendário, como é que é? E a cores, sabe? E aqueles que são preto e branco e que são mudos, Jesus. Tô falando de Dr. Zhivago, sabe? Eu não tô falando de Coraçado Potter King. Tem cor, vamos assistir.
Sabe assim? gente. Tô falando de um dos melhores filmes da história, que é 2001, Odisseia no Espaço. Assistam. Não tem por que nem dar release desse filme, né? Só a gente só falar que ele é um clássico e ele é incrível. Se vocês assistiram Barbie, vocês não pegaram a referência. Aquela cena de abertura de Barbie é uma referência a 2001, Odisseia no Espaço. Então, assim, revolucionou. Curiosidade sobre esse filme. As pré-estreias foram muito mal recebidas. As pessoas elas não gostaram de ver o filme. Teve gente que saiu na metade porque tinha pausa. Olha só, viu, gente? Vocês reclamam. A gente falou que a geração TikTok não sabe esperar, mas em 68 passava o filme com pausa. Os filmes tinham pausa no intervalo. Se você assistir, por exemplo, você falou do Doutor de Vagos, se você assiste a original, tem a pausinha no meio. Tem o começo, aí tipo, a introduçãozinha, a pausa e o final. É bem bonito. Eu acho incrível. E aí foi muito mal recebido. Eles já sabiam que o filme não ia ser muito bem recebido mesmo por conta da temática. E é um filme que, assim, imagina, envelheceu super bem. Fala sobre inteligência artificial, fala sobre guerra, fala sobre a nossa relação com a tecnologia. Queria só abrir um parêntese aqui. Como é interessante o fato do espaço sideral ser usado para tantos propósitos no cinema, né? O espaço sideral é um lugar de reflexão, de certa forma, né? Você citou Interestelar, e aí a gente pode voltar em 2001, Odisseia no Espaço, e até outros como Ad Astra, que vem na minha cabeça, por exemplo. Em todos esses filmes eles têm algo em comum, os personagens eles são solitários. E o espaço sideral... Leonardo. Exato, Solaris, assim. E o espaço sideral serve como uma representação imagética do que é solidão, do que é muita vezes você se sentir assim, flutuando, ou desconhecido, exato, né, o medo, flutuando no meio do espaço, assim. Não à toa tem uma tatuagem aqui, ó, do astronauta. E é porque eu acho que é isso, sabe? O espaço, ele serve pra gente esse propósito. E todos os filmes que se passam no espaço dá pra você tirar um pouco essa reflexão, assim, de caramba, como o espaço é um lugar de introspecção, solidão. É que ele é tão vazio, tão grande, que faz a gente se olhar pra dentro. Exato, né? exatamente. E não só isso, ele é mortal. Tem uma frase de um dos cientistas que está a bordo da Endurance, no Interestelar, em que eles estão prestes a entrar no sono prolongado, e aí ele tá dentro do quarto, assim, nervoso, e o Cooper, o personagem principal do McConaughey, ele chega e pergunta assim, tá tudo bem? Ele fala, cara, isso aqui são paredes de 3 centímetros de aço e uma imensidão infinita. Que pode matar a gente em segundos. Só isso separa a gente. Meu. E ele só entrega, assim, um MP3 com som de chuva, cara. Aquela, olha, me arrepia, cara. É surreal, esse filme é surreal. Então é isso, é essa imensidão que faz parte da natureza. Isso é natureza também. A gente pode olhar ela de uma maneira macro e microscópica. Sim. E eu citei o Ad Astra, que é um filme que as pessoas não comentam muito, com o Brad Pitt, que ele é bem interessante porque ele fala sobre daddy issues, assim. E é bem interessante que o cara precisou ir pro espaço pra poder resolver o problema com o pai, porque aqui na Terra não tava dando. Teve que ser um lugar em que não tinha nenhum outro ser humano pra ele. Então, pai, a gente vai ter que conversar. E é um filme muito bom. Vamos falar de Interestelar, então eu vou pular contatos imediatos, porque você falou que o espaço abre pra muita coisa e até pra terror, né, gente? Até pra pensar no cinema de terror, dá pra pensar no espaço. Alien, né? Dá pra gente pensar em Alien, dá pra gente pensar em Contatos, porque pra mim é um filme de terrorzão. Tropas Estelares, assim. Nossa, Tropas Estelares. É muito terror. É muito terror. Tem muito... Assim, é quase uma bomba contra um próximo da lista aí. Mas vamos falar de Interestelar, porque eu assisti Interestelar no cinema. Futuro ganhador do Oscar do de nosso melhor diretor. Falamos dele, falando de Oppenheimer. E assim, eu assisti, eu fui no cinema, foi engraçado, que eu fui com a minha ex, aí a gente assistiu o filme, aí ela falou assim, você tem que vir no cinema pra assistir o filme com essa menina, né? Essa menina é Anne Hathaway. Aí inveja da Anne Hathaway. Anne Hathaway era ciúmes. A Anne Hathaway não é uma equação aqui. Era. Mas enfim, e aí eu assisti o Interestelar e eu saí do cinema assim... O que é a vida? Quieto, sabe? Raramente, é difícil eu ficar quieto, né, gente? E aí, cheguei em casa, fechando o portão, que eu entendi o filme. Demorou um pouquinho pra eu entender, sabe? Pra eu absorver tudo isso. E eu acho interessante como o Interestelar, ele conseguiu penetrar na cultura pop de uma maneira tão forte, assim. Porque até quem não é da bolha de cinema, até quem não liga muito pra ficção científica, gosta muito desse filme. Acho que pelo fator humano que ele fala, né, assim.
Gente, eu vi um vídeo de um DJ mixando a música do Hans Zimmer e a balada É ótimo, inteira né? surtando. E a música Entendeu? é ótima. E a música é música é incrível. ótima, 2 gente. notas e muita criatividade. E aí, assim, como esse filme conseguiu furar a bolha, assim, né? Da ficção científica, de tudo isso pra conseguir Filme chegar, né? bom. É um filme ótimo. É. Muita gente... O Interestelar, ele criou um fenômeno onde muita gente acha que ele é horrível. Ah, porque esse filme não presta, porque o Nolan deixa tudo explicado. Mas eu acho que o filme, ele se propõe a ser mais generalista ao falar do espaço, sem usar termos tão técnicos, sem ser tão... Eu acho que Sabe? explica super bem, gente. Eu assim, acho que é um filme excelente. Eu acho que É que assim, tem muito debate em relação a se ele é bom ou não, se o roteiro, porque é brega. Porque tem algumas coisas que são brega. A gente tem que vamos admitir. Gente, Mas é gostoso mas- ser brega. É lindo. Mas- O mas amor, é brega. o amor é a coisa mais Cinema importante. hollywoodiano Ah, é o muito amor brega. transcende sempre pro espaço é brega. Eu gosto de coisa brega, não tem problema nenhum com breguice. Mas, gente, Mas se é você brega. estivesse no espaço, você ia ser muito brega. Você ia estar sozinho. amiga, eu sou brega na solitário, berrine. entendeu? Imagina no Exato, espaço. imagine no Exato, espaço. exato. Vendo o seu Carente. filho crescer enquanto você tá ali. Gente, eu já sou brega. Você deu uma voltinha, um naturalmente. rolezinho no planeta e teu filho cresceu 30 anos. Não, É. isso é muito triste. Essa cena é, É, tristíssima. não. É muito, muito legal. Porque você É. vê os filhos dele perdendo a esperança de que um dia ele vai voltar Uhum. e ele tá lá chorando. É uma cena que já se tornou meio que clássica, assim, Sim. as pessoas já Já conhecem. já. E sempre que as pessoas falam mal desse filme, eu uso essa cena como exemplo, porque ela é uma cena que funciona. E ela é ótima, ela é potente, e é um artifício de Uhum. roteiro muito interessante. Os filhos dele perdendo a esperança de que ele poderia estar vivo, e ele vendo aquilo, sabendo que não tinha ninguém pra ouvi-lo. É uma história muito bonita, assim. E é uma ótima transição pra personagem da filha do Cooper. É É uma verdade. ótima. Que Funciona vira como uma a transição. Morphe, Que virá, esqueci o nome Sim, da Jessica é Chastain, muito isso aí, bonito, sim, gente. Eu acho que assim, é um filme que ele combina, enfim, essa questão, filme de espaço, né, que a gente já, tá separando aqui. Fala também sobre questão de ciência, assim, né, que, enfim, pô, você entende o que é buraco de minhoca, né? Tipo, é uma coisa difícil explicar, entendeu? E aí você consegue entender ali, é legal pra Ele caramba. copia a explicação do... Mas, enfim, estamos ali examinando Estamos ali tendo Interestelar. que... Né? mas Interestelar. E não é tem o Timothée Chalamet. É. Não nos esqueçamos. É Eu sei que é verdade. fácil esquecer, Nossa, mas é ele tá no verdade. filme. Nossa, ele é o irmão da Murphy, Murphy, não é? é. Novinho, Ele é o que vira O o... Casey Affleck. Novinho, não ia novinho, falar. Vamos lá, vamos continuar? Deixa eu deixar uma curiosidade Vamos lá, aqui. claro. O Hans Zimmer, ele trabalhou, né, em algumas obras com o Nolan, e ele conta que o processo de criação das obras dele para os filmes do Nolan não tem nada a ver com o enredo real do filme. Uhum. Então, quando ele recebeu a proposta para compor a trilha sonora de Interestelar, o Nolan disse para ele, é uma obra sobre uma relação de um pai e uma filha, que estão passando ali por um momento de dificuldade, precisam crescer, né? Precisam se encontrar. Mas sempre com a certeza de que em algum momento eles vão, né, Sim. vão se entender. Uhum. E aí, quando o Zimmer entrega a obra e o Nolan explica todo o roteiro, ele Uhum. fica de queixo caído. Porque, tipo assim, o Nolan, por sua vez, se apaixona por aquela trilha sonora que é Uhum. impecável também, diga-se de É. passagem. E o Zimmer fica de queixo caído, assim, como que ele tira? Né? Uhum. Como que tira uma história dessa a partir de um enredo como esse? Então, Ele vai ver o enredo e falar, puta, fiz merda, tipo, não tem nada a ver com... Que tem a ver, E na né? verdade casou, porque Mas o filme é sobre isso, é sobre a relação familiar, experiência humana, sobre a tempo. efemeridade. Exatamente. Então, Tempo. Perfeito, no gente. final das contas, gente, não ouçam os cinéfilos, olhem na cara dos seus amigos cinéfilos e falem, eu gosto sim de Interestelar. Eu Não tem assumo nada que você aqui- possa fazer sobre isso. E está na HBO Max, tá? Assiste lá. Assistam Interestelar, é um filme muito bom. E entre vale para a o meu pena. clube de Olha, apaixonados por Vamos Interestelar. manter o assunto. Eu coloquei uma sugestão aqui no roteiro, mas eu mesmo É. estou pulando a minha própria sugestão. Porque esse filme é Contatos muito Imediatos? ruim. Não, já Ah. pulei contatos faz tempo. Destino de Júpiter, só fica Ah, a eu menção não de que um assisti. filme Que isso? muito ruim. Meu Deus, amigo. Você quê? gosta? Você gosta? Não, não, que isso dele estar na lista. Não, eu coloquei tá. na lista porque foi os filmes que foram vindo na minha Por que você cabeça. colocou? Porque a gente tá falando aqui curiosa. sobre épicos de ficção. E o Destino de Júpiter, ele tem a intenção de ser um épico de ficção. Ele quer ser gigantesco. Eu nunca vi um filme que quer ser tão grande. Gente. Poucas vezes eu vi um filme que quer ser tão grande, assim, é tão grandioso. das irmãs diretoras Wachowski. da É. Sense8, né? As Isso. irmãs Wachowski. Engraçado você falar, todo mundo falaria as de Matrix, né? As Aí Matrix. Aí vem a de Sense8. Né? Gente, porque acho que as pessoas vão conhecer mais com Sense8, né? A geração Mais que nova. não sei. A geração nova vai, sei. meu amor. Tá? É do- Matrix, ó. é Ninguém é da nossa geração aqui, ninguém do- lembra. Como é que foi? Speed Racer. Speed Race.
Mas enfim, vamos pular esse, vamos falar de filme bom, vamos falar de A Chegada, de 2016, também do Denis Villeneuve. Lindo, esse Eu filme tenho é que lindo. gastar, eu tenho que repetir o nome dele várias vezes pra É gastar. bizarro o quanto esse filme é lindo, né? Gente, Ele é. foi assim, a minha experiência com Ele esse é filme foi muito legal. bonito e o roteiro, gente, que primor, né? Porque eu não Sim. sabia Porra. de nada. Eu não tinha nenhuma informação quando eu comecei a assistir esse filme. Eu não tinha lido nenhuma sinopse, eu não tinha nada. Sim. Peguei na minha casa com meu irmão, Mas a assisti sinopse em casa. não esclarece Não nada. esclarece. Eu também Mas assisti e não fiquei tem informação nenhuma. em choque. Foi excelente, assim, pra experiência do filme. Tem em A Chegada tem um trecho muito bonito que pergunta-se a personagem se você pudesse ver sua vida do início ao fim e tudo que vai acontecer, você mudaria alguma coisa? E eu acho que essa é a grande chave do filme. E o personagem, que é o do Jeremy Renner, que tá junto com ela, ele só responde, eu diria o que eu sinto mais vezes. Olha só que coisa linda, né? Podendo mudar tudo que vai acontecer na sua vida, tudo que você escolhe mudar é dizer o que você sente, expressar seus sentimentos. Então é um filme que fala Todo mundo muito gosta de sobre ser isso. brega. Como não gosta de brega. É. Pra quem não tá familiarizado, esse filme é mais novo, de 2016, né? Ele conta a história de uma linguista, né? Que é convocada pelo exército pra ajudar, porque algumas naves, acho que são 12, eu não lembro o número exato, 12 naves alienígenas, elas param em diferentes lugares da Terra, e obviamente nos Estados Unidos também, porque tem que chegar lá. E aí, Só óbvio. tem lá, né? E aí, só que não faz nada. As naves, elas simplesmente ficam sobrevoando um pedaço, assim, do campo, e nada acontece. Elas não atacam, não emitem um sinal, nada, não tem nenhuma comunicação. E aí os militares conseguem uma maneira de entrar nessas naves e tudo mais, e solicitam para algumas especialistas de diferentes áreas para tentar contato com esses seres, né? Porque eles estão lá e todo mundo quer entender o porquê que eles estão lá. Só que... E aí tem cenas antológicas, que acho que já viraram um clássico do cinema, que inclusive já viraram meme também. Hoje uma coisa vira clássico do cinema quando ela vira um meme, né? Verdade. Do personagem da... Gente, eu esqueci. Amy Adams. Pelo amor de Deus. Tá, querido esquenta-banco. Tentando se comunicar e eu não dá pra falar mais do que isso, assim, acho que eu não vou dar spoiler disso, porque a experiência é tão incrível que eu não quero estragar a experiência que eu tive. E acho que nem dá, né? Assim, Porque é uma coisa tão visual e sensorial que acho que não adianta você falar. Por isso que eu falo que qual sinopse, sabe? Não tem o que estragar a experiência e aí, de chegar. tipo assim, você tem, né, você vê ela interagindo com esses seres e Não, e uma coisa que você tentando... fala assim, cara, nunca imaginei que pudesse ver isso no cinema, que isso pudesse ser feito. É tão... É muito né? incrível. É muito incrível. O design Realmente de produção uma é incrível. O experiência. filme é lindo, 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 lindo. Lembrando que A Chegada está na Netflix, tá? Olha E aí eu queria aproveitar que estamos falando do Villeneuve, Villeneuve. eu queria muito indicar Incêndios, Lindo filme. que é Incêndios eu não vi, maravilhoso, olha é eu. maravilhoso esse filme e ele tá no Prime Video. Um dos primeiros Então dá pra filmes fazer do- uma maratona Villeneuve. Villeneuve. Um dos primeiros filmes do Villeneuve. Mas, falando ainda de A Chegada, é um filme muito interessante porque ele fala também sobre a essência da linguagem, né? Sim. Aham. Tipo, sobre como Sobre a maneira como nós comunicação, nos né? comunicamos, ela é muito... Ela fala muito sobre nós. Nesse caso, os seres desse filme, eles se comunicam através do tempo. O tempo é a linguagem deles, e isso é uma coisa fascinante, assim. É que a gente falando parece uma pira de ficção científica, mas faz tanto sentido. Faz. Tem que É assistir, tão né? humano, Sim. consegue ser tão humano esse filme, e falando sobre essa coisa cosmológica, assim, que eu acho incrível mesmo. E aí a gente volta pra 1984, pra mandar um beijo pro meu querido David Lynch, que tá assistindo a gente. Amado. Não, Amado. essa hora ele tá fazendo meditação. Tá Mas vendo? ele vai a reprise, ele vai ver a Ele vê reprise. depois os cortes, né? Ele vai ver esse corte pra ele, porque Duna já teve uma adaptação pro cinema. Na verdade, Duna quase aconteceu com Jodorowsky. Ah, eu sim. não consigo falar o sobrenome. eu Esse acho sobrenome eu não Eu acho que saí é pra falar. Acho que é isso mesmo. Jodorowsky. É. Eu falo Jô, mas enfim. Jô. Jodorowsky, eu não sei se é. Que É é o Jô. mundo. Entra pra lista aí dos grandes filmes nunca feitos pela história Ele da nunca. humanidade. Tem um documentário, né, É. que acho que fala sobre a tentativa de adaptar Duna, que é bem interessante também, mas assim, o filme ele não existe porque. Então, se até ele não conseguiu fazer, gente, E aí o David Lynch foi lá e tentou. é realmente difícil. Trouxe esse querido aí, de Twin Peaks, inclusive. Olha só. E assim, eu não assisti essa versão do Cara, David eu Lynch. gosto. Ela tem seu estilo, Ah, vai. eu gosto, Tem seu gente. estilo. É porque, assim, é difícil falar que Alguém ela é no grupo falou que ia defender. Eu tô É esperando a difícil falar defesa. que ela é Eu, boa, fui eu, mas é. ela tem estilo. Eu e o gato também falou que ia defender, né? Não. Bota Sting ali. Vai você me bota deixar o Sting- sozinha nessa. Não, não. Ah, Você não precisa pronto. colocar nada. Sting, cara. Você tem um Sting ali É que, verdade. pronto, ele representa por si só. Mas Verdade, é como o temos Igor falou, um- tem seu charme esse
Esse Duna de 84. O vilão é um cara de sunga. É. Eu preciso ressaltar isso. E tem gente que fala que a versão editada pelos fãs é melhor que a versão que saiu, eu não assisti. a versão Não oficial. sabia que tinha isso. Tem algumas edições que foram feitas pelos Ai, fãs gente, que de Duna maravilhoso. Aham. e que eles editaram, A galera tá com reeditaram o tempo filme. sobrando, graças a Deus. É. E assim, a história base é a mesma, é um livro do Frank Herbert, ele só tentou condensar Num filme só. Num filme só, E é realmente bem confuso, um bem livro corrido. imenso, e aí ele foi picotando, né, tudo. Aí depois teve interferência do estúdio também, porque era um investimento muito alto. Mas eu não assisti o filme, mas algumas imagens que eu tenho do filme, assim, né, que eu vi pesquisando e tudo mais, eu acho muito interessante as soluções, porque em 84, né, gente? As soluções para efeitos visuais que foram usadas no filme, assim. Eu acho interessante ver que datou, óbvio que datou, não tinha como não datar, mas eu ainda acho muito criativo, visualmente falando, eu acho muito, que algumas passagens, inclusive, bem bonitas até. Mas, obviamente, não se compara Eu acho com que é bem a versão David atual. Lynch, na verdade, né? Eu gosto muito do personagem do Barão, né? Que ele é todo... Assim, ele é bem caricato, na verdade, mas eu acho bem David Lynch, assim. Que ele é cheio de prótese, ele voa. É uma coisa muito... Eu sinto que a pira do David Lynch não é fazer blockbuster assim, sabe? É. Então ele Isso não que conseguiu ia- se encaixar muito. Eu ia falar, porque assim, eu não enxergo o David Lynch fazendo uma coisa que ia ter que dar, Que sei lá, seria o Duna quantos de- milhões de que bilheteria, é o Duna sabe? de Assim. Denis- Quando o Denis Denis não é. Villeneuve falou sobre É. Blade Runner, ele falou sobre isso. Ele disse que foi muito estranho pra ele dirigir esse filme, porque ele tinha a carreira inteira ele tinha dirigido filmes menores, assim. E nesse caso, ele não podia, vou tomar uma decisão, essa decisão foi pro filme. Não. Você vai tomar uma decisão, vai passar pelo produtor executivo que vai aprovar o orçamento, que vai fazer isso, aquilo. No final das contas, tudo vai mudar. Então é muito difícil dirigir um filme desse tamanho. Eu sabe? queria só ver uma entrevista que o David Lynch deu pra Cathieu do Cinema. Hoje a gente tá muito francês, né? Ele foi questionado, né, sobre esse filme, porque ele tem um trauma desse filme, né? Que ele teve problema com a Universal. Peraí, a gente tá falando do Yeah. David Lynch? Isso, Ah, David tá. Lynch. Aí ele falou assim, ele respondeu, nunca vou assistir e nem quero que você me fale sobre isso nunca. Traumas. Tá. Na verdade, o filme foi com o Adam Smith Senti essa dor aí, né? no crédito, não foi? Foi? Não foi assinado pelo... Ele não chegou nem a assinar Meu Deus. ele colocou um nome, acho que é Adam Smith, que é o nome que coloca quando você não quer dar os créditos pra uma pessoa, é um nome gelado lá, o Jon Snow do cinema, eles colocam, acho que o primeiro crédito inclusive, eu acho que não saiu nem assinado como David Lynch, todo mundo sabe que foi ele que dirigiu, Eu acho que assim, Mas ficou ele tão não descaracterizado, né? é que o filme sofreu muita interferência, ele Sofreu, foi picotado, foi diminuído na sala de edição, o tempo e tudo mais, então assim, mas assim, a gente deu várias, a gente vai dar mais indicações no podcast hoje, mas Chocada que a gente tem 12 minutos a gente tem 12 minutos, né? pra falar de estreia, de indicação. Estresse e indicações, mas a gente vai conseguir, né? Como Porque como? a A gente entrou no buraco de minhoca. gente entrou no buraco de minhoca do Interestelar. Jesus. O indicado ao Oscar de 2024 na categoria Melhor Filme. Estamos mudando de assunto agora, tá? A gente tá indo para as indicações de estreia da correr. semana, né, Karen? Dias Perfeitos está disponível. Perfeitos, Além de Duna Invaders. 2, Dias Perfeitos também tá disponível nos cinemas para assistir? Sim, estreia. Né, gente? Hoje, né? Quinta-feira estreia, Duna. Estreia também Dias Perfeitos, novo filme do Wim Wenders, de Asas do Desejo, Paris, Texas. Muito bom esse cineasta, bom conhecer, pra quem não conhece. E está indicado ao Oscar de melhor filme internacional. É uma produção Alguém japonesa, né? assistiu? Alguém assistiu? Não? Eu não vi o filme ainda. Ainda não vi. Então, Tá na minha vamos pra lista. próxima. Alô? Vamos pra próxima. Alô? E também tem outro indicado a melhor filme internacional. Eu, Capitão, a versão italiana, o Gato. Me conta um pouquinho dessa história. Também não assisti. Tava processando, chegou. não assisti. Chegou, mas O vai que chegar. você me A passou? lição de O casa que você me passou? Tá em dia, né? Tá em dia. Dei aquele leve lag aqui, tava rebutando. Já que, gente, foram muitas horas assistindo Duna, a gente não conseguiu assistir as outras Entendeu? Sim, vocês têm que entender Tô que brincando. só pra melhor filme são 10. Tá? Eu quero lembrar isso tá vocês difícil disso. nossa Mas vida, olha, cara, viu? o Capitão, filme italiano, tá? O drama, a jornada de dois irmãos, Seydou e Moussa, ansiando por um futuro melhor, decidem deixar Dakar no Senegal e partem rumo à Europa, tá? Uma aventura épica aí, aproveitando o ensejo que a gente tá embalado hoje nessa quinta. Estreia também já iminente, Estreia hoje. enfrentando aí uma série de desafios no deserto, no mar, enfim, toda essa, né, situação de imigração que a gente, enfim, também 100% atual.
Valeu. E olha só, não são as únicas estreias, tá? Pra quem não quer um drama, um épico de ficção, pra quem não quer drama, pra quem não quer outro drama, tem um filme desses Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, que é Zona de Risco, Uhum. Land of Bad. Um piloto de drone das Forças Aéreas é a única esperança da força-tarefa presa de uma força-tarefa presa em uma emboscada. No trailer de ação, a missão de um esquadrão de operações especiais da Força Delta vira um grande desastre. E eu não vou nem continuar esse sinopse, porque vocês já imaginam o resto do filme. Mas assim, grande elenco, Russell Crowe, o Liam Hemsworth, eu tô tentando, tá, gente? Assim, Hemsworth. tem Você uma- faz um francês, Hemsworth. tem coisa contra o tempo, 48 horas pra resolver os Uhum. problemas. É um Aquela típico coisa, filme de ação, com bastante tipo filme de ação, tiro, pra quem gosta. pra quem gosta. E Não... Pra quem gosta, assista Duna. Que assiste tem o Duna, muita tem ação. bastante ação. Mas aí você pode também assistir Zona de Risco se você tiver um tempo no final de semana. Exatamente. E amanhã, Karen? E amanhã? Amanhã. 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 Documentário. Amanhã é um documentário Nossa brasileiro. a gente sempre traz indicação de cinema brasileiro, né, gente? E aí estamos destacando esse documentário aí. Eu acho que parece ser muito interessante, assim, eu gostei muito da muita ideia. atenção. 3 crianças de Belo Horizonte, com realidades bem diferentes, né? Um país tão desigual quanto o Brasil. E 20 anos depois se reencontrando. Olha só. E que mudou pouca coisa no Brasil de 2002 pra 2022, Pois né? é, né? Quase Ainda, nada. ainda mais, Quase assim, nada. você tem vidas completamente diferentes dessa desigualdade social que a gente vive. No Brasil é praticamente Deve o mesmo impactar país. zero, né? Exatamente. Realmente. Deve Então, ser muito interessante, Fica gente. indicação, um documentário nacional. É bem diferente das outras indicações que a gente deu hoje, mas é bem interessante a gente olhar isso também. Ufa! Conseguimos? E aí a gente chegou no nosso último assunto de hoje, que é o que estamos assistindo. A gente vai indicar pra vocês agora coisas que não são estreias, mas que a gente tá assistindo e tá gostando de acompanhar e quer ressuscitar e trazer e indicar pra vocês aqui. E eu começo com a Karen, porque tem uma produção nacional a Karen tá indicando hoje, né? Sim, na verdade, eu queria indicar o Ponto de Interesse, que tá indicado ao Oscar, que é muito bom, assistam. Mas a gente fala dele na próxima... Zona de Interesse, desculpa. É hoje que eu vou assistir, inclusive. Assisti ontem, inclusive. É muito bom, né? Deve- Gente chocada. Mas assim, Deve ser muito incrível. eu vou evitar. Mas segura aí. Eu vou evitar Oscar, né? Porque a gente já vai falar muito de Oscar, né, no mês que vem. Gente, ainda estamos em fevereiro? Ainda estamos em fevereiro. Estamos em fevereiro. É que fevereiro tem um dia a Amanhã, mais. que amanhã já é mês que vem. Estamos usando um bissexto. Mas vamos falar da Bom Dia Verônica, porque produção brasileira que tá super bem, inclusive fora. E a última temporada, né, que é o desfecho, então vale a pena a gente citar aqui, claro. É uma série que é criada e roteirizada pelo Rafael Montes, Eliane Casoy, e direção do José Henrique Fonseca. É curtinha, viu, gente? A última temporada são 3 episódios só, acho que de 1 hora e pouco, então aí Isso dá dá 3 horas e pouco. mas tá. ou seja, é tipo, né, um filme de Scorsese, então... Grandes atuações, Tainá Miller, adoro, beijo. E também temos aí o Rodrigo Santoro, tá muito bem também, como um novo vilão aí dessa temporada. O Giannichini de volta, super bem também, como um líder religioso, só que nada bonzinho. Enfim, e é uma aposta aí da Netflix também, que tá indo muito bem na gringa, gente. Eu acho incrível isso, como tem várias produções nacionais indo super bem. Tipo, como foi o 3%, né, Sim. que teve também uma carreira bem legal. E é isso, assistam, gostei muito, acho, assim, não é a melhor temporada, eu acho que, tipo, a primeira ou até a segunda, assim, são melhores, mas é bem interessante, eu acho que é um desfecho interessante que encontraram pra série. Ui, pronto, passei o bastão. E aí, Gabriel, você quer ir pro espaço também, de novo? Vamos voltar cansou? pra aproveitar, né? Esse Cansou? ambiente espacial que a gente está hoje. Trazer algo que... Pô, depois que eu assisti Duna, né? Aí pelo menos umas 3 vezes, eu precisava Eu assisti ali Duna mais reencontrar algo parecido ali pra dar, né? Continuidade Aí pro você vício. descobriu Star Wars, é isso? Não, que isso! Quarta temporada pra drogas mais pesadas, né? Exato. Eu reassisti Andor. A série estrelada pelo Diego Luna, né, inserida no universo ali de Guerra nas Estrelas, e que traz também esse caráter, assim, geopolítico muito interessante. Passa ali entre um período do filme 3 e filme 4, um pouquinho mais de contextualização, mas que, cara, ele traz, assim, Star Wars de uma maneira que a gente dificilmente viu. Algo talvez um pouco mais parecido só em
em Rogue One, né? Aproveitando ali a presença do personagem principal, Wander. Então, ela abrange, assim, aprofunda Star Wars nesse contexto político que já é muito intenso, principalmente ali no 1, 2 e 3. E explora esse caráter, assim, de rebelião, de guerrilha, de revolta, o povo ali tomando o controle do seu próprio destino, né? Se libertando das garras daquele fim do governo opressor. Então, e também toda essa questão espacial, de ficção científica, que não deixa de ser Star Wars, né? Então eu queria relembrar esse sucesso aí, que tá no Disney Plus. Disney Plus, que também tem Mandalorian. Também tem Mandalorian. Amo-a. E outras produções Star Wars, né? Vejam E aí tudo lá. agora a gente vai do espaço pra distopia, né, Igor? De certa forma, assim. Eu queria indicar uma série chamada Ruptura, Severance, que na época que lançou pra mim foi a série do ano, que é dirigida pelo nosso querido Ben Stiller, quem diria. Quem diria, né? E é uma série que a premissa é a seguinte: as pessoas estão no trabalho, só que o cérebro delas é dividido de forma que dentro do trabalho elas não lembram quem elas são fora, e fora do trabalho elas não lembram o que elas fazem dentro. Então fala muito sobre relações trabalhistas assim, mas com um teor de ficção, eu diria. Porque é uma grande metáfora, de certa forma, né? Sobre como você se transveste dentro do seu ambiente profissional e como muitas vezes ele toma conta da sua vida e você não sabe mais quem é você de verdade, quem é você persona trabalho. Então assistam, vale muito a pena. E a segunda temporada promete chegar aí nesse ano. Tá no Vem aí. Apple Vem TV? aí, está na Apple TV+. Apple TV. Olha, eu fiquei muito Engraçado, curiosa só pra um assistir. comentário muito rápido, Vou né? assistir, então. Uma distopia sobre trabalho na Apple TV Plus, eu acho uma ironia fina. É de se pensar. É, uma ironia se fina. pensar. Mas, assim, a minha indicação, então, assim, a gente passou por Bom Dia Verônica, a gente foi por Andor, Ruptura e agora I May Destroy You, uma série de 2020, que é a minha indicação. Por que eu tô indicando essa série? Porque quando ela saiu em 2020, eu quis assistir, não dei a devida atenção na época, fui passando. Aí o meu irmão assistiu essa série, hoje eu falei bastante do Ian aqui, né? É verdade. Meu irmão Só assistiu chamar ele pra participar. vou ter que chamar ele. Ele adora aparecer, né? Um vídeo. O meu irmão começou a assistir e ele ficou falando na minha cabeça assim: você tem que ver. É muito bom. E eu não dei a devida atenção. Aí, no final do ano passado, a gente tava em casa, numa folga minha de Natal. Ele falou assim: vamos assistir. E ele já tinha assistido a série, ele foi, colocou na televisão, me sentou no sofá. Disse, agora você vai ver. E me pegou de uma maneira. Claro que uma série, quando ela me pega de uma maneira, é assim, são uns 3 meses pra eu terminar de ver uma temporada. Eu não consigo maratonar. Gente, eu não consigo maratonar a série. Mas, assim, como eu tô chocado com a capacidade da Michaela Cohen de contar uma história tão difícil. É uma pancada, né? É uma pancada pesada, tá? Eu não sei nem como eu posso trazer essa sinopse, mas assim, a história de uma escritora, ela, numa noitada, acontece uma violência, ela é vítima de uma violência, e a série toda, ela tentando reconstruir a noite que aconteceu, ao mesmo tempo que ela tá tentando conviver com aquilo, e todo mundo que a gente vai conhecendo a partir da ótica dela tem... É um personagem absurdamente interessante, com um background super interessante também, né? Então, assim, parece uma coisa muito simples e pesada, e não deixa de ser, mas é tratada também com humor, não deixa de ser uma comédia. É verdade. Não deixa de ser engraçado, mas é chocante e é interessante, e traz temas absurdamente atuais. Ela ganhou um Emmy, eu acho, por essa série, não sei se foi nem o Emmy de roteiro, não foi? Então, porque ela é roteirista, né? Eu acho que foi o de roteiro. Do Emmy 2021. Sim, eu lembro que ela foi premiada por causa dessa série, mas eu não acho que foi por causa de atuação, não. Não, acho que foi, Embora a atuação dela seja incrível, mas eu não tenho certeza. Mas tá? é um roteiro muito refinado, porque é um assunto muito delicado, e ela consegue trazer isso até com uma certa leveza, com uma certa ironia fina, assim, é muito interessante. O humor, quando ele é bem feito, né, ele encaixa, assim, né? Porque eu sou um público, eu assumo isso, eu tenho muita dificuldade com coisas que são feitas de comédia pra ser motivo de riso. Eu tenho muita dificuldade com comédia. Pra mim, é difícil eu rir de alguma coisa que foi criada para ser engraçada, assim, sabe? Sim. E então, quando me pega, assim, e às vezes você dá uma risada com a May Destroy, você dá uma... e culpa. Você dá uma risadinha, pleasure, nossa, muito difícil, mas
Fica a minha indicação, I May Destroy You, tá disponível no Max, que agora eu não chamo mais HBO, Verdade, chama agora Max. agora é Max. Lembrei disso agora. Preciso... Então eu quero agradecer vocês. Gente, não acredito! A gente terminou. Mas assim, tem mais uma coisa. Ah, pronto, Willy, ó, não comemore agora. Não comemora, William, porque tem mais uma coisa. A gente queria fazer um anúncio e um convite pra você. A gente falou várias vezes aqui Bem durante lembrado. essa live que o Oscar tá chegando no dia 10, não tá? Então fica o convite pra você. Você gosta de ouvir as nossas análises, as nossas discussões? A gente vai ter uma live especial pra falar sobre a cerimônia do Oscar. No dia 10 de outubro, no dia 10 de março, no domingo, a gente vai começar a partir das 19 horas, uma live especial contando detalhes, trazendo tapete vermelho, análise dos vencedores, muitos convidados, depois dos créditos especialíssimos sobre o Oscar. Então fica aí pra você o nosso convite. Você que gosta da gente, segue a gente aqui, continua acompanhando, que a gente vai anunciar os convidados e tudo mais quando tudo estiver mais próximo. Então, no dia 10 de março, fica o nosso convite e fica o nosso Sigam convite. com a gente. Se não gosta da gente, manda pra quem você não gosta pra eles assistirem também. Porque vai ser uma live muito especial. 4 horas ao vivo, cara. Tá preparado pra passar 4 horas falando do meu lado? Não, com certeza eu vou tossir, vou ficar com a garganta seca, vou tossir horrores, mas enfim, já separei a minha balinha de garganta e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Muito obrigado por essa live de hoje, Karen. Como sempre, muito obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Também quero agradecer o Igor, que tá aqui com a gente também. Eu que Já virou agradeço. nosso fixo aqui depois dos créditos. Pois é. Estarei na live do Oscar. E a nossa adição nova, Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado. Não, de novo, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal falar sobre Duna, sobre tudo isso. Ficção científica é uma parada que, sim, que eu sou apaixonado. Bom saber, né? Apaixonado. Bom Bom saber. Quando eu saber. quiser pegar uma Então- folga aqui, eu vou colocar o gato pra falar Não, é aqui porque por vira mim. direito adquirido. A pessoa vem, ela participa uma vez e fica. Exato. Foi Daqui a assim pouco não comigo, cabe foi assim mais. com o Igor. Não cabe mais gente aqui daqui a A gente pouco. vai ter que fazer É revezamento bom que eu falo assim, mesmo. eu já não tô afim de fazer a live, eu vou colocar o gato lá, ele fala. Não, Eu voltarei. Só convidar. Obrigado mais uma vez. E eu sou o Ícaro Malta, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tô com a expectativa altíssima pra essa live do dia 10, então Tô quero mesmo. todo mundo assistindo. Já escolheu a roupa. gente- Meu Deus Ainda do não céu. escolhi a roupa, mas já estou pensando sobre o que eu vou usar e tô muito animado. Então, agora começa a nossa maratona de assistir tudo disponível até o Oscar. Quero agradecer o pessoal da técnica que ajudou a gente. E é isso. A gente vai se despedindo agora, mas fica nas redes sociais com a gente e dia 10 a gente tem um encontro marcado. Ponto marcado, gente. Beijo. até lá. Valeu, tchau, tchau. Valeu.